Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer aqui responder dúvidas, né? E essa é uma das dúvidas muito grandes que muita gente tem, né? Quando sai o primeiro pagamento depois da aprovação do INSS? Muita gente pensa que sabe, né? Mas será que sabe mesmo? Nós vamos trazer aqui muito conhecimento nesse conteúdo, então vale a pena assistir. O primeiro pagamento de um benefício do INSS, ele segue algumas regras específicas. Ocorre após a concessão oficial do benefício. A diferença nos prazos para o primeiro pagamento está entre os procedimentos administrativos do INSS e aqueles decididos pela Justiça. É significativo e reflete peculiaridades de cada sistema, tá? No âmbito do INSS, o padrão para o pagamento inicial é de 45 dias após a aprovação. Mas tem uma notícia para você aí, pode ser prorrogado por mais 45, tá? Por que isso? Porque o INSS pode prorrogar. Ele pode justificar aí que tem uma demanda muito grande, que não está dando tempo, e você pode esperar mais 45 dias. Por que tanta pressa? Só porque você só depende, muitas vezes, dessa renda do INSS, você está com pressa? Você não pode ficar pedindo benefício no INSS, você só tem que pagar imposto. Você paga o INSS, mas todas as vezes que você pede um benefício, complica a vida do INSS. Entendeu o que eu estou falando, né? Esse prazo para avaliar, ele tem razões e fatores, né? Como atrasos na análise de documentação, necessidade de perícia médica, problema de logística administrativa. Só não tem problema quando é descontado lá do seu salário. Querendo você ou não, chorando ou não, contra ou a favor. Já no âmbito judicial, o prazo para pagamento é frequentemente determinado por decisão de juiz responsável pelo caso. Após a sentença favorável, o INSS tem geralmente 60 dias para implantar o benefício, mais uns 15 para fazer o primeiro pagamento. E aí, o INSS cumpre? Muitas vezes cumpre, mas muitas vezes não. Nem cumprimento de decisão judicial. Muitas vezes o segurado é obrigado a retornar no INSS para avisar que ele não está cumprindo os prazos. Esses prazos, eles podem ser prorrogados em situação complexa, como eu falei, como casos que envolvem grande volume de atrasados, questionamentos jurídicos pendentes. Além de tudo, o segurado deve esperar a finalização de eventuais recursos antes do início do pagamento. O INSS tem direito a recorrer se ele perder. Do mesmo jeito que se fosse você que tivesse perdido a ação, você também poderia recorrer. Essa diferença é crucial, né? A natureza vinculante das decisões judiciais. Quando a Justiça determina o pagamento, o INSS é obrigado a cumpri-lo, sob pena de multa e até outras sanções. Por outro lado, no âmbito administrativo, o INSS pode indeferir o seu pedido ou atrasar a implementação, levando o segurado a buscar alternativas legais para fazer valer o seu direito. Tá bom? E aonde as alternativas legais? Vai para a Justiça. Outra diferença marcante também está nos atrasados. No âmbito judicial, os valores retroativos eles podem ser pagos por meio de precatórios ou requisição de pequenos valores, que são conhecidas como RPVs, que possuem prazos distintos de liberação e geralmente são mais longos. As RPVs, elas são até mais rápido, tá? Depois que tem o trânsito julgado, não tem mais recurso, o juiz manda fazer o cálculo, em 60 dias aproximadamente você recebe essas requisições de pequenos valores, que tem um limite de até 60 salários mínimos. Precatórios é que é complicado, pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos para receber, depende de liberação do governo. O INSS, os atrasados, eles são pagos diretamente ao segurado na aprovação do benefício, por isso que seria melhor conseguir resolver tudo dentro do INSS. Seria muito mais rápido os processos, mas tem que haver um investimento. Nós estamos vendo aí, e eu estou alertando com relação à mudança de normas, critérios, procedimentos, mas isso também deve ser visto dentro do INSS, para agilizar a aprovação. Não tem condições de pessoas doentes, necessitadas, incapacitadas, ficarem aguardando muito tempo. Esse negócio de ficar prorrogando o prazo, e às vezes prorroga o prazo e quando tem que fazer ainda não cumpre, mesmo depois do prazo prorrogado. Quer dizer, isso não pode acontecer. Em termos de procedimento, o INSS exige que o segurado também faça todo o trâmite inicial, incluindo fornecimento de documentação, realização de perícia. Já na Justiça, o segurado ele deve apresentar provas e, em muitos casos, laudos médicos que comprovem a sua condição, cabendo ao juiz determinar a necessidade de uma perícia complementar. É o juiz que vai decidir se vai chamar o perito ou não, tá, pessoal?
Os custos também são diferentes. No âmbito administrativo, não há custos adicionais diretos para o segurado. Já na justiça, pode haver despesas com advogados, custos processuais, honorários perenciais. Esses custos são muitas vezes compensados nos valores retroativos, mas também representam aí um obstáculo inicial para muitos segurados. Pessoal, o advogado é aquilo, né? É opcional. Ou você pode procurar um aí na Defensoria Pública, que é gratuito. Segurança jurídica é a maior nas decisões judiciais, pois essas são fundamentadas em análises mais aprofundadas e baseadas em jurisprudências consolidadas. No INSS, o indeferimento de pedido muitas vezes leva o segurado a ter que recorrer à justiça, prolongando o tempo de espera. É o que eu falei, tem que ter alguma mudança dentro do INSS. Esses prazos longos, as incertezas do âmbito administrativo, levam os segurados a preferir buscar os seus direitos pela via judicial. Contudo, para muitos, essa ação administrativa é mais viável inicialmente devido à simplicidade do processo. Mas é aquilo, né? Na maioria das vezes, você acaba se decepcionando, você tem um estresse, você angústia, principalmente pela falta de comunicação. Após o segurado solicitar o benefício de aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença, o INSS analisa a documentação, os procedimentos necessários, é aplicável a perícia no caso das incapacidades para conferir os requisitos. Se o pedido for aprovado, você recebe uma carta de concessão. Essa carta vai estar detalhado o valor, data de início, como foi calculado para chegar ao valor. O primeiro pagamento é realizado até 45 dias, que é 30 dias aí para implantação, mais uns 15 para fazer o pagamento. Caso o INSS precise, por exemplo, do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o pagamento ele pode ser até mais rápido, dependendo da urgência do caso, tá? Mas isso tem que ser comprovado. Uma família, por exemplo, em extrema vulnerabilidade, colocar em risco a subsistência, não é para todo mundo que faz um pedido de urgência e acontece não, tá? E também o segurado vai receber um cartão magnético de um banco indicado pelo INSS, mas você pode optar por colocar numa conta que você já tenha. O importante é você saber que você tem que informar o INSS, tá? Você tem que informar o número da conta, ou se é conta corrente, conta poupança. Os pagamentos são feitos mensalmente, o calendário de pagamento do INSS é sempre divulgado. Caso haja, por exemplo, análise, uma concessão, o primeiro pagamento vai incluir os retroativos desde a data do início. Se você pedir, por exemplo, pediu em janeiro o benefício, e ele foi aprovado em abril, você tem de janeiro a março, porque em abril você já vai receber o pagamento integral. Então, você já recebe essa diferença logo nos primeiros meses. Por isso que era muito mais interessante você conseguir resolver as coisas dentro do INSS, mas infelizmente não dá, pessoal. É difícil. As pessoas não têm credibilidade, não dá credibilidade para o INSS. Você já entra dentro da sala do perito, as pessoas já entram já com aquilo, esperando uma negativa. Não se tem tranquilidade. Quem entra dentro da sala de um perito tranquilo, confiando no trabalho do perito, por que que não existe essa confiança? Pela atitude desses próprios peritos. Eles mesmos acabaram com a imagem que se tem, né, de um médico, de algo sério, de uma pessoa ética, de um profissional. Esses peritos mesmo, a atitude deles acabou com a credibilidade deles mesmo. Quer dizer, ninguém confia. E outra, se ele der a negativa, todo mundo vai para a justiça e tem que ir mesmo, não tem que ficar, sabe? Se ocorrer algum erro, por exemplo, ou atraso também no primeiro pagamento, você deve entrar em contato com o INSS rapidamente, exigindo a correção, pedindo esclarecimento. Existe um projeto aí na Câmara dos Deputados, uma proposta que estabelece também novos prazos para analisar benefícios do INSS. Esses prazos variam de acordo com a solicitação. O objetivo é reduzir o tempo de espera enfrentado pelos segurados e assegurar maior agilidade no atendimento. Esse projeto determina que pedidos de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, eles sejam avaliados em 30 dias. Aposentadorias por invalidez e especiais em até 60 dias. Salário maternidade e pensão por morte em 30 dias. Auxílio doença, um prazo máximo de 60 dias, tá? Caso o INSS não cumpra esses prazos, você poderá pedir um benefício concedido provisoriamente com o valor de um salário mínimo. Mas é o que eu falei, não é todos os casos que o INSS vai conceder. Tem que provar o problema, a vulnerabilidade, a subsistência, que não tem ninguém, não tem outra fonte de renda, não tem família, não tem nada. Você vai condenar a pessoa a ficar no meio da rua. Essa proposta é vista como um avanço significativo, né? Mas até o momento também
fica nessa enrolação, é aquilo, né? Quando é a favor do povo, quando é a favor dos segurados do INSS, tem um monte de coisa, tem que passar na sessão, tem que passar por não sei quem, tem que fazer... Quando é para votar o salário deles, outro dia mostrou em 30 segundos. Chega lá o presidente lá do salão de festa, vamos votar nosso salário. Aí tem o painel lá que aparece, né? Tá aberta a votação, em 30 segundos já tá lá, unânime. Agora vamos votar aqui esse projeto que é para favorecer os segurados do INSS, para eles terem um atendimento digno, para os prazos serem rápidos, para serem cumpridas as leis. Ah, não tem quórum. Ah, não, você precisa passar pela comissão para aprovar, para analisar. Tem a gaveta que está com uns projetos de 30 anos já, a gente tem que colocar na fila para ver quando chega a vez. É assim que funciona, pessoal. Nós somos brasileiros. A gente sabe como é que isso aqui funciona. É assim. Aí você vem falar, mas espera aí, você está falando do político com o INSS? Ô, meu amigo, quem governa o país, governa o INSS. Você sabia disso? Quem é o ministro? Quem é o chefe do INSS? É um ministro. Quem é o ministro? É um político. Quem é o presidente do INSS hoje? É um político, indicado por outro político. Você acha que ele está lá para atender os interesses de quem? Seu ou dele? Não, você acha que o político coloca um outro político para cuidar do galinheiro, para ele perder as galinhas? Você acha que ele coloca uma raposa lá? Hã? Presta atenção, para um bom entendedor, um pingo é letra. Entendeu? Ele coloca alguém para cuidar do galinheiro para aumentar a quantidade de ovos para ele. E as galinhas continuam lá, só colocando ovo. É o contribuinte do INSS. Só tem que pagar. Quando pede um benefício, é problema. Aí está mexendo com as custas do honorário público, que o INSS vai falir se pagar, por exemplo, o direito da revisão de toda a vida, que foi admitido que todo segurado da época tinha direito, mas eles resolveram que não vão pagar, porque senão quebra a Previdência. E é assim que funciona. Você tem direito, mas você não vai receber. A gente até sabe que você tem direito, mas você não vai receber. É assim que funciona aqui, quem não aprendeu ainda. Mas sabe como é que muda isso, pessoal? Com o voto. Você que vai lá votar, que acredita em historinha da carochinha, o Papai Noel, nas facilidades, que a gente vai dar isso, que a gente vai dar tal coisa, e todo mundo vai... Você que acredita nessas conversinhas aí, ó, depois chega aqui reclamando que o INSS é isso, é aquilo. Foi você que votou, tá bom? Então presta bastante atenção, se você não sabia, que quem manda no INSS é político. E o político que você põe o dedinho lá para escolher. Então fique esperto, tá? Começa a se informar por fontes confiáveis, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer vocês nos vídeos, tenha trazido uma mensagem e até um alerta, né? Muita gente tem dúvida com relação, e principalmente quando se fala de pagamento. Mas é isso aí, vamos tocando a vida em frente, tá? Esperando que Deus nos ajude, né? A gente tem que todo dia dobrar o joelho e pedir a Deus força, paciência para continuar em frente. E Deus nunca deixa a gente na mão, tá? Ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Se gostou do meu trabalho, não deixa de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, conteúdos relevantes, atualizados. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham já há um bom tempo, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês. Muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.